Bom dia, pessoal. O grupo 4 é formado por Carlos Felipe, o Pedro Henrique e eu, Vinícius Barbosa. E vamos apresentar um estudo sobre a seleção de materiais para o pedal de freio de um veículo Baja. A metodologia de seleção de materiais é de muita importância para que feita uma análise sistêmica para assim ser determinado material de aplicação. A metodologia utilizada foi a metodologia de Ashby, a qual possui basicamente quatro etapas: a tradução, a triagem, a classificação e a documentação. Na tradução é feita, uh, levantado as funções, os requisitos, objetivos e entre outros. Na triagem é feito o levantamento de uma quantidade máxima de materiais e na classificação é classificado os materiais, os melhores materiais do levantamento da etapa anterior e em seguida, na documentação, é feita uma análise mais detalhada desses materiais que restaram e assim definindo um material melhor aplicado através de algum parâmetro de maior peso. O componente utilizado foi o pedal de freio, que foi dimensionado pelo setor de freios da equipe Samambaja. Esse pedal, o pedal, ele é responsável por transmitir a força do piloto para o cilindro mestre. E em seguida, o cilindro mestre ele, ele pressuriza a linha, fazendo com que a pinça funcione, travando assim as rodas. O funcionamento básico é o piloto ele aciona, né, esse pedal pelo pisante aqui, ele rotaciona em relação a esse eixo e nesse eixo é fixado, como a gente pode ver aqui, é fixado um pino que liga os dois cilindros mestres e assim acionando e fazendo com que o sistema funcione. Nós utilizamos dois softwares, o SolidWorks e o ANSYS. O SolidWorks para definir a geometria 3D e estimar o volume do componente, e em seguida foi simulado, com o auxílio do ANSYS, simulado esse componente em condições críticas de carregamento, essa simulação estrutural estática, e fazendo levantamento da tensão máxima a tensão máxima aplicada ao material. E assim também feito uma análise da deformação, analisando assim a deformação máxima do componente. Agora na etapa importante do nosso procedimento de seleção do material do nosso pedal de freio, do nosso Samambaja, a partir da simulação apresentada no slide anterior, nós estimamos as metas de deflexão máxima e de tensão máxima, considerando um fator de segurança igual a 2. E consideramos também na simulação, né, a força exercida no pedal de 500 N, a força exercida pelo piloto, a força máxima no caso, e que o pedal está sujeito a 50 horas de trabalho, tendo em vista que só de enduro é de 4 horas, tirando o tempo de testes, né, que a gente faz, que a equipe faz antes de ir para a competição, a temperatura entre 15 e 35 graus, e a umidade 100%, porque na etapa do enduro lá tem a piscina de lama e toda hora, a cada volta, passa nessa piscina, então tem bastante contato com água, e ela se sujeita a esforço de fadiga, uma vez que o piloto na competição, devido a curvas de raio pequeno, o piloto tem que curvar toda hora, e além do processo de sangria, que o pessoal do freio faz esse procedimento, né? E a função, né, do nosso equipamento, nosso componente, no caso, é suportar as forças de acionamento, né, do piloto e transmitir a força de acionamento através do sistema de alavancagem, ou seja, um sistema que multiplica a força exercida pelo piloto, né, do carro. O objetivo que a gente levou em consideração é minimizar a massa, a rigidez
de modo que tenha uma maior tenacidade à fratura e que tenha um bom comportamento a efeitos de corrosão. Em seguida, nós traçamos alguns pontos de restrição, os quais não podem ser alterados e devem ser seguidos como referência, né, de ponto máximo, como a geometria, que é restrita, porque ela depende do dimensionamento do setor de freios, né, lá do samambaia da equipe, e nós não poderíamos alterar para garantir que seja utilizado algum material. A massa de 100 gramas a 2 quilos. Com isso, nós traçamos uma densidade máxima de 3.000 kg por metro cúbico, custo máximo de R$ 50 por quilo, devido ao baixo poder aquisitivo da equipe, a deflexão máxima de 0,23%, já considerando o fator de segurança igual a 2, né, que estimamos a partir da, da simulação, tensão de escoamento mínima de 331 megapascal, tenacidade, a fratura mínima de 15 megapascal, o metro vezes metro elevado a meio, e tem tensão à fadiga de 10 a 7 ciclos de 165,558 megapascal, ou seja, considerando uma vida infinita à fadiga. Agora, na análise de possíveis princípios de corrosão, nós sabemos que o ambiente de operação, como falado lá no início, é bastante contato com água devido a das etapas ali da competição ter a piscina de lama, e além do que a grande parte do tempo que esse carro vai ficar aqui na cidade, que é uma região litorânea, temos a concentração salina no ar, o que pode que é um potencial de oxidação das peças e posteriormente ocorrer a corrosão. E possíveis formas de corrosão que podem ocorrer é a corrosão galvânica, tendo em vista que a gente, no modo de união ali, de fixação, a gente tem materiais diferentes em contato, e tem a corrosão, pode ocorrer a corrosão intergranular, que é devido à soldagem, né, que a gente tem a soldagem ali dos equipamentos, soldagem de união, e a corrosão devido à fresta. Isso pode ocorrer devido à falta de soldagem em algumas arestas ali da união. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho aí, nós realizamos um procedimento aí no software SESI do PEC, né, a fim de obter os melhores materiais para a confecção do projeto. Então a gente estabeleceu aí uma variável para minimização, né, que é o que a gente pode ver na figura a seguir, nessa figura ao lado, na verdade, a fim de aumentar a tenacidade à fratura do material, obter materiais com maior tenacidade à fratura e menores custos, né? Então utilizamos essa variável para minimização e obtivemos um gráfico aí, como a gente pode ver, no caso de custo por unidade de tensão, né, por tenacidade e fratura, e obtivemos esses materiais. Fizemos também uma análise de nível 3, ou seja, uma análise que nos retorna a maior variedade de materiais, né? E aí, nós resolvemos desprezar as fibras naturais, né? Sendo que não são tão comumente utilizadas aí nos projetos mecânicos. Então, já retiramos esses materiais, né? Na nossa análise. E aí, nos restaram os compósitos e os alumínios, né? Então, nós selecionamos aí os 5 melhores materiais, né? De acordo com a nossa análise feita de forma gráfica, né? E aí, então, foi o poliéster mais fibra de vidro, né? E a sua aplicação, né? Que pode ser aplicada em torres de esfriamento, em corrimão, pode também ser utilizado em para-choques de carro. Então, a gente tem esse compósito, né? Que é o poliéster mais fibra de vidro, e seu valor, seu custo, varia de 6,76 a R$ 35,4 por quilograma. E aí nisso, nós fizemos uma pesquisa, né, para analisar a possibilidade de compra desse material para a confecção do pedal. E descobrimos que é um material não tão fácil de encontrar. Na verdade, não conseguimos encontrar esse material para comprar, por exemplo, né, caso a gente determinasse ele para confecção do pedal. Então, sendo assim,
e devido também à sua alta variabilidade no custo, né? E então a gente decidiu eliminar esse material para a confecção do pedal. E aí o outro compósito é o Duralcan, que é um compósito de alumínio, né? Então ele pode também ser aplicado em aplicações automotivas, em eixos também, para quadro de bicicleta e até em trocadores de calor. Só que o seu custo é alto, né? Ele vai de 24 a 32 reais por quilograma. Então a gente decidiu também eliminar esse material, porque comparado com os alumínios, como a gente pode ver nessa tabela aí, os 3 alumínios que nós selecionamos, eles possuem basicamente a mesma função desse compósito, vai trabalhar da mesma maneira, só que com um custo bem menor, né? Então a gente eliminou também esse compósito e trabalhamos aí nos 3 alumínios, né? Que é o alumínio 5182 forjado, que pode ser aplicado em carrocerias, membros de reforço, suportes e peças automotivas. Aí o seu custo varia de 8,49 a 9,84 reais por quilograma. Tem o alumínio 6010 também forjado, que são comumente utilizados aí também em carroceria automotiva. O seu custo varia aí de 8,49 a 9,92 reais por quilograma. E também tem o alumínio A2 A6, que pode se observar também na caixa de câmbio, no cubo do rotor aí do helicóptero. Então geralmente são fabricados com esse material. Ventiladores para locomotivas, né? E outros componentes automotivos também. Utiliza-se esse tipo de material. E seu valor varia aí de 9,18 até 10,8 reais por quilograma. E com isso, selecionando esses 3 materiais que apresentam menor custo aí por massa, né? Nós analisamos a possível corrosão desse material, de acordo com o ambiente que ele vai estar suscetível, né? E aí com isso a gente viu que o alumínio 5182 forjado, ele é totalmente suscetível à fissura devido à corrosão, né? Então a gente já eliminou esse material também. E o alumínio A2, A6, ele é altamente suscetível à corrosão. Então, com isso, o que vai sobrar para nós é o alumínio 6010 forjado, que ele não é suscetível à corrosão de acordo com o ambiente que ele é submetido. Bom, dando continuidade à apresentação, né, passamos agora para o processo de fabricação. Inicialmente a gente tem a tradução aí, né, a função no nosso caso é o pedal de freio, né, provocar frenagem do Baja. O material é uma liga de alumínio, a forma é uma chapa plana, a massa de 0,1 a 1 kg, espessura de 4 milímetros, tolerância de menor que 1 milímetro, rugosidade de 2 a 10 milímetros, tamanho do lote, que é uma unidade, né, apenas um pedal, e o objetivo é minimizar o custo e as variáveis livres são basicamente a escolha de processo. Então, inicialmente aqui a gente tem todos os processos de fabricação, união e também de acabamento, né? Uma gama bem grande desses processos. E primeiro temos a primeira matriz processo material, né? A gente tem materiais não ferrosos, então temos vários tipos de processo de fabricação, fundição em areia, conformação de chapas, métodos de pó, eletroginagem, vários tipos de processo de união entre adesivos, soldagem de metais e elementos de fixação, excluindo já aqui a soldagem de polímeros nesse processo de união. O acabamento, a gente tem acabamentos aí como usinagem de precisão, retificação, polimento e lapidação. Nessa segunda matriz, nesse caso uma matriz processo-forma, né, a gente já restringe muito os nossos processos de fabricação, né, porque a gente tem chapas planas, então excluímos aí fundição em areia, fundição em molde, fundição de cera perdida, forjamento, extrusão, fundição baixa predição, etc., métodos de pó, etc., sobrando apenas conformação de chapa, eletrousinagem e usinagem convencional. Aqui a gente não muda aí nada sobre o processo de união e também sobre o processo de acabamento. Aqui eu excluí os métodos que já foram retirados anteriormente, né, porque eles não atendem. E nesse diagrama, processo com faixa de massa, né? A nossa massa varia entre 0,1 e 1 kg. Nesse caso, aí, todos os processos de fabricação, união e acabamento, eles também atendem. Não houve nenhuma eliminação nesse diagrama. Nesse outro caso, né, o diagrama de processo e espessura da seção, também não houve nenhuma exclusão de processo de fabricação, união ou também acabamento, né? Nossa espessura aí de 4 milímetros, só lembrando.
Aqui também temos outro processo, né, outro diagrama, desculpa, processo tolerância. Nesse caso, nossa tolerância aí é menor do que 1 milímetro, visto que é um pedal de freio, né, não existe a necessidade de uma tolerância tão rigorosa. Então, aqui a gente exclui alguns processos de fabricação, um processo de fabricação, que é a eletrousinagem, ficamos agora apenas com a conformação de chapa e usinagem convencional. A união, não mudamos nada, e aqui no acabamento a gente exclui alguns tipos de acabamento, como a retificação, polimento e a lapidação, sobrando apenas a usinagem de precisão. Chegando ao fim, né, a gente tem um outro diagrama, processo rugosidade da superfície, né, onde aqui também não excluímos nenhum tipo de processo de fabricação, união ou acabamento, né, ao contrário, ratificamos a necessidade do acabamento que seja a usinagem de precisão, porque só ela engloba nesse quesito de rugosidade. E por fim, né, o tamanho do lote, o diagrama tamanho do lote econômico. Neste caso, né, o Baja ele possui apenas um pedal de freio, nesse caso, né, não há necessidade de outro pedal. Em algumas exceções, a gente produz 2 pedais, porque se houver a quebra, né, porém não existe a necessidade de um tamanho de lote muito grande, então a gente exclui aí a conformação de chapas, ficando apenas com o processo de fabricação sendo a usinagem convencional, né. Então, chegamos ao fim, né, do nosso resumo do nosso trabalho, com a definição do material, que foi o alumínio 6010, nesse caso foi o alumínio forjado, né, e para o processo de fabricação, a gente determinou aí que o acabamento é a usinagem de precisão, né, foi definido como usinagem de precisão. A união pode ser feita por adesivo, soldagem de metais e elementos de fixação, né. Nesse caso aí, a adesivagem, ela não abrange muito essa parte de metais, mas a parte de soldagem e de elementos de fixação, eles podem ser amplamente usados, né? Nesse caso, a soldagem tem um custo um pouquinho mais elevado, porque existe a necessidade de eletrodos, existe a necessidade de máquinas apropriadas, etc. Mas os dois os atendem, né? Uma escolha para o Baja, né? Como a gente possui a máquina, a gente pensa no Baja, a gente possui a máquina de soldagem, tudo mais. A gente pode soldar, mas como nesse caso é alumínio, a gente não consegue soldar alumínio do Baja, às vezes a gente tem preferência por elementos de fixação. Então, a união, nesse caso, a mais adequada seria elementos de fixação, e o processo de fabricação sendo a usinagem convencional. A gente definiu também restringir o custo, né, do processo. Neste caso, como ficamos apenas com a usinagem convencional, não tem como restringir ou optar por outro processo de fabricação. Então, aqui está a nossa referência, que é basicamente o ASHB, e agradecemos aí a atenção de todos.